Amém. Glória ao nome do Senhor. Assente-se, por favor. Queridos, a história humana, ela é cheia de altos e baixos. Os baixos da história humana são frutos da pecaminosidade dela. Mas mesmo quando a humanidade vai a lugares baixos por causa do seu pecado, mesmo ali a graça do Senhor se manifesta para trazer o homem para lugares altos novamente. É exatamente isso que acontece na história do dilúvio. Ela começa no vale. O capítulo de número 6 do livro de Gênesis começa a narrar exatamente a tragédia do avanço da pecaminosidade num vale. Mas é exatamente num vale em que Deus visita essa humanidade com a sua graça. Deus quer elevar a humanidade para o alto novamente. É claro que nem todos querem, mas aquele que aceita a graça de Deus, a quem Deus manifesta a sua graça, que é Noé, Deus o leva dentro da arca, lá para o cume da montanha, onde a humanidade poderá novamente desfrutar de um pouco da brisa do alto. É assim que começa a história do dilúvio. Se começarmos a ler a Bíblia a partir de Gênesis, capítulo de número 1, vamos perceber que a história humana, ela está indo como que numa espécie de montanha russa. Uma hora o ser humano está lá em cima, no jardim do Éden, desfrutando de uma comunhão com Deus. Mas no capítulo de número 3, a mesma humanidade que desfrutava da comunhão com Deus cai e é expulsa para fora do Éden. Sim, o capítulo de número 4 mostra na descendência de Caim a tragédia humana, mas no capítulo de número 5, Deus levanta uma descendência justa por meio de Sete, e diz a Sagrada Escritura que nasceu um homem chamado Enoque, e este homem andou com Deus, andou tanto com Deus que em um determinado momento Deus falou: meu filho, eu não te quero mais aí embaixo, e Deus o levou para cima. Sim, o capítulo de número 5 termina assim, mas o capítulo de número 6 volta para as partes baixas novamente, e é assim que a história vai se desenrolando, num intervalo, num interstício, numa alternância de pecado e graça, graça e pecado, e a graça vai sempre lutando. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Pois bem, o capítulo de número 6 então começa a mostrar a depravação da humanidade. Capítulo de número 6, versículo de número 1, começa a narrar para nós: quando os homens começaram a se multiplicar na terra e lhes nasceram filhas, então os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Pois bem, quando olhamos para esse texto, no primeiro momento, talvez pensamos que não há nada de errado com isso, mas sim há algo de errado, porque o texto está mostrando para nós como que os seres humanos estão entrando num estágio de depravação, não somente por se casarem, mas porque o texto não está simplesmente falando de casamento, porque aliás, casamento é bênção do Senhor e foi estabelecido na criação, mas o texto está falando de haréns, o texto está falando de homens que tomam para si várias mulheres. Pois bem, percebam que a sequência, e observem que a maneira em que o homem peca, no capítulo de número 6, é semelhante à maneira como ocorre o pecado no capítulo de número 3. No capítulo de número 3, no versículo de número 6, olha como é a sequência do pecado. A mulher, diz a Bíblia, ela viu em primeira mão, ela viu que a árvore parecia agradável. Depois, a palavra que aparece lá em Gênesis é atraente aos olhos, depois desejável para se obter discernimento. Por isso eles
ela tomou e comeu do fruto lá no jardim. Quando voltamos para Gênesis capítulo de número 6, quase que os mesmos verbos estão aparecendo. Primeiramente, os homens começam a se multiplicar e eles, na mesma sequência, eles viram que as filhas dos homens eram bonitas. E num segundo momento, o que eles fazem? Eles fazem como Eva. Eles desejaram e agora tomaram para si várias mulheres. A sequência do pecado é a mesma. É verdade que o pecado pode aparecer de diversas maneiras, mas eu gostaria de dizer que a gênese do pecado é uma só. A sequência do pecado é uma só. Ele pode se apresentar com diferentes roupagens, mas é assim que ele aparece no Éden, é assim que ele aparece em Gênesis 6, e é assim que ele aparece hoje. Nós temos atualmente uma geração que está completamente dominada por aquilo que vê, e tudo aquilo que vê deseja, e tudo aquilo que vê que deseja, toma para si. Essa é a sequência do que acontece em Gênesis 3, é isso que acontece também em Gênesis 6. Pois bem, a Bíblia Sagrada começa também a nos dizer que naquela época havia nefilins. Algumas traduções que vocês portam aí, pode ter uma palavra alternativa. Em vez de nefilins, talvez tenha na sua Bíblia a palavra gigantes. Essa palavra nefilins é a palavra que aparece no original. Observe que os nefilins não são frutos apenas dessa união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. O versículo 4 diz que já havia nefilins da terra, tanto antes quanto depois, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Há algumas possibilidades para a palavra nefilins, que algumas Bíblias trazem como gigantes. Talvez a palavra não signifique necessariamente gigante, no sentido físico, no sentido literal. É possível que a palavra aponte para a fama, mais do que aponte para um tamanho físico. Embora a palavra seja traduzida por gigante, o radical dessa palavra significa caído. O que eu entendo aqui, o que eu observo aqui, é que o narrador desse texto está dizendo o seguinte: esses homens que têm o nome de famosos, na verdade o radical da palavra nefilim é nefá, significa caídos. Embora esses homens achem que são os poderosos, os famosos, os portentosos, o narrador do texto está dizendo para nós que eles são caídos. E por que caídos? Porque não há fama fora da graça de Deus, não há valor fora da graça de Deus, não há preciosidade fora da graça de Deus, não há fama, aleluia, que possa servir de benevolência para o homem se ele estiver distante do Senhor. Então observem, amados e queridos irmãos, que o versículo de 4 começa a fazer uma descrição da sociedade daquela época. Não era apenas uma sociedade imoral, mas é também uma sociedade violenta. O versículo de número 4 também aponta para um outro fato. O versículo de número 4 aponta para o fato de que, naquela época, assim como já foi atestado em várias literaturas, os reis começaram a se denominar como filhos de Deus. Os reis começaram a se intitular como reis. Os reis começaram a se intitular divinos. É bem provável que o texto esteja dizendo e apontando que os filhos de Deus, embora alguns já tenham entendido e pensado que são anjos, e que anjos teriam se relacionado sexualmente com mulheres, eu acredito que isto não é possível. Não é possível que anjos tenham relações com seres humanos. A palavra filhos de Deus aponta para provavelmente esses reis que acreditavam ser os poderosos do passado, os homens que se intitulavam dominadores, os homens que se achavam filhos dos deuses, os homens que se achavam o próprio Deus. Mas não adianta, ainda que eles se intitulem como filhos de Deus, não é filho de Deus aquele quem diz que é filho de Deus, mas é filho de Deus aquele que Deus gera e que nasce, aleluia, do novo nascimento. Nós acreditamos nisso. Então observe,
Amados e queridos irmãos, o versículo de número 3 começa então a falar das consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado? A primeira consequência dessa escalada de pecado é que Deus decide retirar do meio da humanidade o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, diz o Senhor no versículo de número 3, por causa dessa devassidão, por causa dessa pecaminosidade, o meu Espírito não permanecerá com ele para sempre. Algumas versões trazem a palavra contenderá, outras versões trazem a palavra permanecerá. A palavra permanecerá, ela é possível a partir do termo e do radical hebraico, mas é verdade também que a palavra pode significar contender. Num primeiro sentido, eu gostaria de interpretar a palavra como permanecer, porque a primeira consequência do pecado é que o Espírito Santo de Deus, ele se movimenta, e no caso de Gênesis, o Senhor está dizendo: eu retirarei o meu Espírito num determinado momento. Uma outra possível interpretação é que o Senhor esteja dizendo: o meu Espírito não contenderá mais com ele. Quando o Espírito Santo de Deus está contendendo com o ser humano, é porque o Espírito Santo ainda não desistiu dele. Quando o ser humano cai em pecado, e depois cai em outro pecado, e depois permanece no pecado, e o Espírito Santo ainda continua lutando com ele, é porque o Espírito Santo ainda está dizendo: meu filho, eu ainda quero que você volte. O Espírito Santo, o primeiro sinal de que Deus ainda não desistiu de nós, é quando o Espírito Santo luta contra a nossa pecaminosidade. O primeiro sinal de que Deus ainda não desistiu de nós, é que o Espírito Santo se mexe, ele se move dentro de nós. Mas também é uma consequência do pecado, que o Espírito Santo de Deus, num dado momento, ele diz: olha, o meu Espírito está contendendo com a raça humana, mas vai chegar um momento em que meu Espírito vai parar de contender. Então, se o Espírito Santo ainda está lutando contigo, antes que alvoreça o dia, deixe que o Espírito Santo de Deus, aleluia, vença essa batalha. Ceda ao Espírito Santo, abandone o pecado e viva para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Observe, amados e queridos irmãos, a outra possibilidade dessa palavra é julgar. A palavra contender também pode estar associado ao sentido de julgar ou de lutar. Isso também significa que o julgamento de Deus é sinônimo da graça de Deus. Enquanto Deus estiver nos punindo, enquanto Deus estiver julgando, enquanto Deus estiver chamando a atenção, é porque Deus ainda não desistiu do seu povo. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas onde há juízo, também há graça. Onde há luta, também há vitória. Onde há, aleluia, punição, também há benevolência. O Deus que disse: o meu Espírito não contenderá com o homem para sempre, também estabeleceu um prazo para este juízo. E isto está no versículo de número 3. Ele diz: o ser humano só viverá 120 anos. Quando a Bíblia diz que os seres humanos naquela época viveriam somente 120 anos, a Bíblia não está dizendo que essa seria a idade máxima de cada ser humano. A Bíblia não está dizendo que cada ser humano, a partir de então, só vai viver no máximo 120 anos. A Bíblia está dizendo, sim, de outro modo, que a humanidade terá 120 anos até a vinda do dilúvio, para que se arrependa, para que se converta. Quando o Espírito Santo de Deus traz uma palavra de juízo, a primeira palavra que vem é uma palavra de alerta. A primeira palavra é uma palavra de despertamento. A primeira palavra não é uma palavra que vem aviso e julgamento imediato. Não, Deus julga, mas Deus também oferece graça. Deus não oferece
permanece alerta sem também oferecer o escape. Ele diz: olha, o meu espírito vai parar de contender, mas vocês ainda têm 120 anos para se arrepender. Esse é o tempo que Deus estabelece pela sua graça, para que por meio da sua graça, Noé, o pregador da justiça, ele pregue a palavra e as pessoas se convertam. Eu quero dizer também mais uma coisa, que quando Deus estabelece o prazo de 120 anos, e o Novo Testamento vai dizer que Noé foi o pregoeiro da justiça, eu também quero dizer que enquanto há pregação, há oportunidade de arrependimento. A pregação da palavra é um sinal da graça, a pregação da palavra é sinal de amor, a pregação da palavra é sinal de misericórdia. Eu acredito que quando Deus tira a palavra, Deus está julgando a sua igreja, mas quando Deus oferece a palavra, Deus está oferecendo graça. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Há muitas igrejas que não têm mais palavra. A igreja brasileira, de passagem, já está perdendo o sinal da presença do Senhor. E quando é que a presença do Senhor sai do meio da igreja? Quando sai a palavra. A pregação da palavra é fundamental para a permanência de Cristo no meio da igreja. Cristo é a palavra, e Cristo está na palavra, e o Espírito Santo atua por meio da palavra, e sem a palavra a igreja não caminha, sem a palavra a igreja não permanece, sem a palavra a igreja não vive, a igreja não pode permanecer de pé. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz, no versículo de número 5, que o Senhor viu a perversidade do homem. Ah, meus queridos e amados irmãos, tem uma coisa interessante que acontece aqui, e eu gostaria de mostrar para vocês. No versículo 5, a Bíblia diz, o Senhor viu. No versículo de número 6, a Bíblia diz, o Senhor se arrependeu. No versículo de número 7, a Bíblia diz, o Senhor disse. Então eu vou repetir, o Senhor viu, o Senhor se arrependeu, e no versículo seguinte, o Senhor disse. Então, viu, arrependeu-se e disse. São 3 verbos que aparecem aqui, fazendo alusão a algo que também acontece no Gênesis, no capítulo de número 1. Há uma relação de analogia muito próxima entre o relato da criação e o relato do dilúvio. Lá em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2, a Bíblia diz, Deus olhou para a sua criação, Deus viu que tudo, Deus viu que tudo que havia feito era bom. Então, aleluia. Deus viu que tudo que havia feito era bom. Essa é a palavra de Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2. Então o verbo viu aparece lá e aparece aqui. Mas lá também, depois do momento em que a Bíblia descreve que o Senhor viu, a Bíblia também descreve que o Senhor realiza algo. Então o que o Senhor realiza? O Senhor chama a luz dia. E qual a terceira coisa que aparece lá? A expressão terceira que aparece em Gênesis é que o Senhor disse. Então, quando a Bíblia diz, o Senhor viu, o Senhor realiza algo, o Senhor diz algo, o autor está fazendo alusão ao relato de Gênesis. Mas destacamos algo interessante, é que aqui nós temos praticamente o oposto do que nós temos em Gênesis, como Deus criara todas as coisas, porque lá Deus vê e Deus tem prazer no que vê. Aqui Deus olha e Deus sente pesar quando olha para a criação. Está ruim, está horrível. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então veja, Gênesis capítulo de número 6. O texto está nos mostrando algo impressionante. Aliás, muitas pessoas têm dificuldade com Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 5, porque o texto diz algo que nós não encontramos uma solução imediata. A Bíblia diz que o Senhor arrependeu-se
O Senhor arrependeu-se, aleluia. O Senhor arrependeu-se de ter feito, pode desligar isso. O homem é o versículo de número 6. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Aí nós entramos às vezes numa dúvida, especialmente quando a Bíblia diz que Deus arrependeu-se. Ora, a Bíblia também diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que a Bíblia então quer dizer com arrependimento? Queridos e amados irmãos, a NVI traduziu esse texto. A NVI traduziu esse arrependimento como tristeza de Deus. Dá um pouco mais de grave, o agudo me atrapalha. O arrependimento de Deus é uma espécie de pesar de Deus. A NVI traduziu, tá bom, não mexe mais. A NVI traduziu esse arrependimento como uma tristeza de Deus. Isso cortou-lhe o coração, é assim que é traduzido pela NVI. Aqui a palavra arrependimento não deve ser vista como arrependimento do ponto de vista humano, como se Deus não conhecesse o futuro e fosse pego de surpresa, e agora ele não pode mais voltar atrás, de maneira nenhuma. O verbo arrepender-se deve ser entendido aqui como o Senhor sentiu pesar em seu coração. O texto está falando do sofrimento de Deus, não de um sofrimento involuntário que pega Deus de surpresa, mas de um sofrimento que Deus permite sentir, de um sofrimento que Deus permite experimentar por causa da maldade, por causa da pecaminosidade dos seres humanos. A palavra arrepender-se na Bíblia, sempre que ela é utilizada e tem Deus como sujeito, aponta para uma manifestação da sua graça sendo retirada por causa de algum pecado. De outra maneira, o texto também, ou a palavra também é utilizada para uma manifestação da graça, retirando a ira. Então, quando Deus diz: eu anunciei uma promessa, mas o meu povo não permaneceu em minha presença, eu retirarei a bênção. Isso é uma espécie de arrependimento no Antigo Testamento, ou o contrário, quando Deus manifesta uma palavra de justiça, ou de ira, ou de punição, mas o seu povo se arrepende, então Deus arrepende-se do mal que ele havia pensado em fazer. Em outras palavras, a palavra arrependimento aqui, a outra palavra que aparece é: e isso cortou-lhe o coração. Há muito tempo os teólogos antigos disseram que Deus não sente alegria, Deus não sente tristeza, Deus é um Deus apático, Deus é um Deus que não tem sentimentos. Mas quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós percebemos algo. Deus é um Deus que se permite sofrer, não um sofrimento que o pega de surpresa, mas uma espécie de entristecimento, uma espécie de pesar por causa da pecaminosidade dos seres humanos. É por isso que um teólogo muito famoso disse: a criação, a libertação, a história e a salvação nascem do sentimento, nascem do patos, nascem do amor, nascem da sensibilidade de Deus. Mas isso não é uma paixão de um Deus caprichoso, ciumento ou irado, como eram os deuses antigos nas mitologias. Não, esse Deus é um Deus que se compadece, é um Deus que se entristece, é um Deus que se alegra, é um Deus que manifesta o seu pesar. É por isso que no Novo Testamento a Bíblia Sagrada diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando o cristão peca, Deus sente. Quando o cristão peca, o Espírito Santo é descrito como alguém que está sendo entristecido. Meus amados e queridos irmãos, Deus se permite sim sofrer, mas não é um sofrimento que o escraviza. Aliás, tem algo impressionante. No capítulo de número 6 e no versículo de número 6, a Bíblia diz que Deus
está com o coração pesado, Deus está com o coração cortado, Deus está sofrendo por causa do pecado da humanidade. Eu não sei se você percebe, mas para mim isso está apontando para a cruz do Calvário, quando o próprio Deus subiria ao Calvário para sofrer pela humanidade. Gênesis capítulo de número 6 está falando de uma imagem vívida de um Deus que sofre pelos pecados humanos, não um sofrimento involuntário, mas um sofrimento que ele se permite viver. E a segunda consequência do pecado está então no versículo de número 7. Toda paciência de Deus tem limite. A longanimidade de Deus é algo sem tamanho. A longanimidade de Deus é algo que percorre gerações e mais gerações. Mas deixe-me lhe avisar uma coisa, deixe-me lhe dizer algo, que a longanimidade de Deus, embora ela seja extensa, a Bíblia Sagrada também nos fala do juízo de Deus. E quando nós lemos no versículo de número 7, vemos a descrição desse juízo. Deus disse: farei desaparecer da terra o homem que eu criei, os homens e também os grandes animais, aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Deus aqui é descrito como um pai que disciplina e que mostra graça ao mesmo tempo. Não é apenas no Novo Testamento que o sofrimento de Deus, a sua ira, implica juízo. Não, já aqui em Gênesis surge uma temática de que o amor de Deus não está separado do seu juízo. As pessoas costumam separar juízo de Deus do lado de cá, amor de Deus do lado de cá, como se amor e juízo fossem duas coisas que andassem separadas. Não, juízo e amor não andam separados. Eu quero que você entenda de uma outra maneira a partir de hoje. A ira é um instrumento usado por Deus para alcançar o propósito do seu amor. A justiça divina não está em oposição ao amor, mas é uma reação violenta do amor de Deus contra tudo o que se denomina não amor. Há uma outra forma de dizer isso: a ira não é a última palavra de Deus, a ira não é a última palavra do Senhor, a ira é a palavra penúltima. A ira é a palavra penúltima, porque a palavra última é o amor. Aleluia. A sua ira é passageira, mas depois da sua ira vem a demonstração do seu amor. No Antigo Testamento, a ira de Deus dura um instante, e aí o salmista pergunta: Senhor, ficarás irado comigo para sempre? Isso está em Salmo 79:5, mas a resposta está em Isaías 12:1. Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira se desviou, e eu agora sou consolado. Aleluia. Então a ira de Deus, a punição de Deus, é um instrumento de Deus para trazer a humanidade para o ponto em que Ele quer demonstrar sua graça. Aleluia. Quando Deus pune, quando Deus disciplina o seu filho ou a sua filha, não é a palavra última. A punição não é a palavra última, é a palavra penúltima, porque depois desta palavra tem a manifestação da graça e do amor do Senhor. Agora, quando nós lemos Gênesis capítulo de número 6, muitas vezes nós damos mais atenção para o juízo de Deus do que para a graça de Deus. Nós olhamos para o texto e não vemos a graça do Senhor numa leitura rápida.
achamos que o juízo é o que mais se destaca, mas não é verdade. Quando olhamos para o versículo de número 8, que vem logo depois do versículo de número 7, o versículo de número 8 mostra a graça do Senhor. Olha, no versículo 7 Deus diz: eu destruirei e farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Mas no versículo de número 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Em toda a manifestação de juízo de Deus no Antigo Testamento, há uma manifestação de graça. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor são olhos de graça. Você pode olhar para os olhos do Senhor e contemplar, porque dos olhos do Senhor emanam graça, dos olhos do Senhor tem misericórdia, dos olhos do Senhor tem perdão, dos olhos do Senhor tem afago, dos olhos do Senhor tem, aleluia, oportunidade para os que se arrependem. A Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. Deixe-me lhe dizer uma coisa: a graça do Senhor não estava disponível apenas para Noé. Não, a graça do Senhor de uma maneira comum foi disponibilizada a toda a humanidade. Eu disse e quero repetir: 120 anos de paciência, de longanimidade é graça. Pregação para aquela geração, isto também é graça. Mas observem que aquela geração não quis olhar para os olhos daquele que tem graça. Noé olha para os olhos daquele que o alcança em primeiro lugar pela sua graça. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Não é que Noé busca a graça primeiramente, é que primeiramente o Senhor dispensa a graça. Aí quando o Senhor dispensa a graça, aí um homem olha para essa graça e recebe a graça. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tem um texto no Novo Testamento que nós lemos e não nos apercebemos da graça naquela ocasião. A Bíblia diz que na última semana o Senhor Jesus está ceando com seus discípulos e o Senhor adverte a Pedro e o Senhor fala: olha, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Pedro diz: o que é isso, Senhor? Que palavra é essa? Senhor, todos podem te negar. Senhor, todos podem fazer isso. Senhor, mas eu não vou te negar. Senhor, eu sou uma pedra. Tu disses que eu sou rocha. Eu vou permanecer firme. Senhor, eu nunca, eu jamais. Os outros, quem sabe, mas eu não. Eu sou firme. E aí o Senhor Jesus disse: olha, Pedro, tu vais me negar 3 vezes. E outra, Satanás pediu para te cirandar, para te peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tem uma coisa: quando tu te converteres, olha, quando tu te converteres, o Senhor já estava anunciando graça para ele. Pois bem, mas Pedro não atenta para esta palavra. Pedro se esquece desta advertência. E lá pelas tantas, quando o Senhor Jesus está sendo julgado, sai de uma audiência, está indo para ser sentenciado e para sofrer já de repente num outro espaço. E então o Senhor Jesus está passando ali, naquele momento nos narra os evangelhos que ocorre as 3 negações, as
3 negações de Pedro. Pedro nega o Senhor Jesus uma vez, nega o Senhor Jesus 2 vezes, nega o Senhor Jesus 3 vezes, mas aí apenas um evangelho diz que o Senhor Jesus ia passando, logo após Pedro ter negado o Senhor pela 3ª vez, o Senhor ia passando lá dentro da casa onde ele estava. Pedro estava do lado de fora do pátio, e a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro olhou para os olhos de Jesus, e que naquele momento, diz a Bíblia, Jesus olhou para Pedro. E quando a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro, e que Pedro olhou para os olhos de Jesus, a mesma Bíblia nos diz que Pedro começou a chorar, e saiu dali em amargo arrependimento. Meus queridos irmãos, você pode entender, talvez, que nos olhos de Jesus tenha havido juízo. Você pode perceber que talvez nos olhos do Senhor, o Senhor tenha repreendido. Porque às vezes uma mãe pode repreender um filho só com o olhar. Uma mãe pode olhar para o filho e dizer para ele com os olhos: mais tarde a gente conversa. Mas eu acredito que não foi isso. Quando Pedro olhou para Jesus, Pedro achou graça nos olhos de Jesus. Pedro achou graça. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu ainda te amo. Os olhos de Jesus comunicaram graça, os olhos de Jesus comunicaram amor, aleluia. E Pedro saiu dali chorando, arrependido, mas ao mesmo tempo ele foi alcançado pela graça dos olhos do Senhor da graça, porque o Senhor da graça é cheio de graça, é graça sobre graça. A sua mão tem graça, os seus olhos têm graça, o seu abraço tem graça, o seu coração é cheio de graça, os seus pés são graciosos. Ele é o Deus da graça. Você pode olhar, Noé achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor está olhando, ele está vendo os ímpios e ele está vendo o justo, ele está vendo o Noé e ele está vendo os demais. É verdade que Noé não merece a graça, é verdade que Noé não conquista a graça. A graça é um dom imerecido, a graça é um presente de Deus. A graça não é dada por merecimento, mas é um presente imerecido. Mas se você olhar para os olhos do Senhor da graça, ainda que você não mereça, você poderá encontrar graça. Aleluia. E a graça faz diferença na vida de um homem e de uma mulher. Eu vou repetir. Quando a graça acha um homem e uma mulher, essa vida nunca mais será a mesma. Pastor, onde está isso no texto? Está em Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Em Gênesis 6 e 8, Deus alcançou Noé com a sua graça. Em Gênesis 6 e 9, a Bíblia diz: Noé era um homem justo, íntegro entre os povos da sua época, e ele andava com Deus. Deixa eu explicar isso aqui. A graça para Noé foi uma graça livre. A graça para Noé não veio da piedade de Noé. A graça para Noé foi um presente de Deus, assim como foi a graça dele para você, e assim como foi a graça dele para mim. É um dom imerecido. A Bíblia diz: porque pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vós. A graça é um dom de Deus. Aleluia, aleluia. É pela graça, é pela fé. Aleluia. Isto significa uma coisa. Observe um detalhe. Tem gente que acha que porque Noé foi justo, porque Noé foi íntegro, porque Noé foi piedoso, então Noé achou graça.
Mas se você pensa assim, nesse texto, você está lendo o texto errado. Porque a Bíblia não diz, no versículo 8, que Noé era justo, para no 9 dizer que por isso ele alcançou graça. Leia comigo. O 8 diz que Deus demonstrou graça. E no 9 diz que ele anda com Deus. Em suma, Noé não achou graça porque andava com Deus, mas andava com Deus porque foi achado pela graça. Aleluia! Você não foi agraciado por Deus por ser justo. Você não recebeu graça por ter sido bom lá no mundo. Você não recebeu graça porque você chegou bonzinho diante de Deus. Jesus, está aqui um santinho para ti, mais um santinho para a tua coleção. Está aqui, Jesus, o Senhor tem que ter eu na coleção, porque eu sou santinho. Não é isso, não é isso. A gente vem sujo, como ovelha desgarrada, não merecemos, mas aí Ele dá graça, aí Ele limpa, aí Ele lava, aí Ele veste, aí Ele levanta, aí Ele coloca em cima. Aí, quando a graça nos acha, aí nós não conseguimos mais viver sem a graça. Aleluia! Quem um dia já foi alcançado pela graça, não pode nunca mais viver sem a graça. Quem já viveu a graça, não consegue viver sem ela. Quem já experimentou a graça, não consegue mais nenhum dia sequer estar longe dela, porque a graça é o motivo pelo qual andamos com Deus. Noé foi alcançado pela graça, e porque foi alcançado pela graça, ele passou a andar com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem gente que acha que graça é motivo para pecar. Tem gente que acha que graça é motivo para continuar no pecado. Vou pecar, porque a Bíblia diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então quanto mais pecado, mais graça. Não é assim que a Bíblia diz? Quem é alcançado pela graça anda com Deus. Quem é alcançado pela graça vive para Deus. Quem é alcançado pela graça vive em piedade. Quem é alcançado pela graça vive uma vida na presença do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Ele andava com Deus. Andar com Deus é fruto da graça. Nenhum homem vai andar com Deus se ele não tiver sido alcançado pela graça de Deus. Tem duas qualidades para Noé. Depois de o texto dizer que ele achou graça, Deus o alcançou com a graça. A Bíblia também diz que ele era justo e que ele era íntegro. Justo refere-se ao relacionamento na horizontal, enquanto que essa integridade faz alusão a um relacionamento na vertical. Relacionamento na horizontal e relacionamento na vertical. Eu não acredito que alguém tenha sido alcançado pela graça. Eu não acredito que alguém viva na graça quando ele diz que tem comunhão na vertical, mas ele não tem comunhão com os demais na horizontal. Eu não acredito em alguém que diz que vive a graça e demonstra isso talvez em sua vida religiosa, ritual, na igreja, em qualquer que seja o lugar, e ele demonstra ter graça diante de Deus, mas ele não tem graça diante do próximo. Não, uma vida verdadeiramente marcada pela graça é a vida de alguém que tem graça na horizontal e tem graça na vertical. Aleluia, a glória ao nome do Senhor. Essa é a descrição. Quando olhamos para o versículo de número 9, nós lembramos de alguém. Noé anda com Deus. Nós lembramos de quem? Nós lembramos de Enoque. Enoque é um homem que andou com Deus. Essa geração é a geração que é marcada pelo andar com Deus, enquanto que a geração de Caim é a geração daqueles que se afastam da presença do Senhor. Eu quero saber nessa noite, quem é você? Você é daqueles que andam com Deus? A sua vida será conhecida por aqueles que andam com Deus, ou a sua vida será conhecida pela marca da iniquidade? Pois bem, aí o versículo adiante
começa a dizer uma outra coisa. Observe que depois de o texto fazer essa descrição, o texto diz que Noé gerou 3 filhos. Noé gerou Sem, Noé gerou Cã, Noé gerou Jafé. Aí nós vamos descobrir uma coisa neste relato na Sagrada Escritura, que o texto está fazendo uma analogia entre a criação e entre o dilúvio, porque o dilúvio é uma espécie de reversão da criação. O dilúvio é uma espécie de reversão daquilo que Deus fez lá no início. Deus reverte o estado de harmonia no dilúvio para depois recriar. Então o Noé é uma espécie de Adão, mas não o antigo Adão, mas uma espécie de novo Adão. Assim como Adão teve 3 filhos, ele teve Abel, ele teve Caim, ele teve Sete. Aqui também Noé tem Sem, Noé tem Cã, Noé tem Jafé. Assim como dos 3 filhos de Adão, um deles foi amaldiçoado e o outro é a descendência da mulher, também da descendência de Noé. Nós temos um é amaldiçoado, mas o outro é Sem, é da genealogia que vai vir o Messias, a graça para a humanidade. Então a Bíblia descreve a partir do versículo 11 em diante o que Deus vê. Lá no capítulo 6, no iniciozinho, a Bíblia já disse e já descreveu um pecado relacionado à imoralidade sexual, quando um homem começa a pegar várias mulheres e colocá-las em seu harém. Agora o texto começa a falar de um outro tipo de pecado. Versículo de número 11: Deus continua olhando para a terra, assim como Deus olha constantemente para a sua criação, e Deus percebe que ela está cheia de violência. Claudino, alguns teólogos gostam de dizer que a criação é como um relógio suíço, ou seja, Deus colocou um disparo, Deus deu a corda nesse relógio e Deus soltou a criação e abandonou esta criação. Não é assim que nós vemos na Sagrada Escritura. Deus cria e Deus olha, Deus mantém, Deus sustenta, Deus atenta, Deus olha para a sua criação, Deus olha para a sua criação. Tem gente que acha que Deus não está vendo. Eu quero dizer, Deus está vendo, aleluia, porque Deus está olhando para a sua criação. Gênesis capítulo de número 6, Deus não abandonou a sua criação. Deus criou, Deus olhou, Deus avaliou, Deus puniu, Deus restaurou, Deus sustentou, Deus expiou, Deus, aleluia, trouxe a salvação por meio de Jesus Cristo para a nova humanidade. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. E olha o que a Bíblia diz: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Atualmente, desenvolveu-se nessa tão conhecida pós-modernidade um sentimento, pastor Saulo, de individualismo tão grande, mas tão grande, que as pessoas levam esse individualismo para todas as áreas de sua vida. Deixe-me lhes dar um exemplo. Esse individualismo é tão exacerbado que as pessoas desenvolveram um sentimento, um pensamento, uma ideia de que o meu pecado só afeta a mim exclusivamente. As pessoas no seu mundinho, as pessoas no seu pequeno universo que elas mesmas criam para si, nessa tão chamada e conhecida de pós-modernidade, que as pessoas acham que o pecado é uma coisa individual. Agora, mostre-me isso no Antigo Testamento, porque eu leio e como estudioso do Antigo Testamento, eu não percebo isso. Sabe o que eu percebo ao contrário disso?
é que o pecado não é um problema individual, o pecado é um problema comunitário. Quando um homem é justo, a sua família é abençoada. Quando um homem é ímpio, a sua família é amaldiçoada. Quando um homem é justo, a sua igreja é abençoada. Quando um homem é ímpio, a sua igreja, ela sofre por causa da sua impiedade. Aí você olha, professor, pastor, não é verdade, é verdade. A Bíblia está dizendo: eu destruirei a terra por causa da maldade dos seres humanos. A terra sofre por causa da maldade dos seres humanos. Os seres humanos sofrem por causa da maldade dos seres humanos. A Bíblia Sagrada nos diz que está um homem chamado Jonas. Ele é homem de Deus, ele é profeta do Senhor da terra de Israel. E esse homem está indo para a cidade de Nínive. Olha, é o caminho que ele deveria fazer, melhor dizendo, mas ele não faz. Ele faz um caminho contrário. E porque ele faz um caminho contrário e entra num navio, todos daquele navio vão sofrer as consequências por causa do pecado de Jonas. E aí chegam para Jonas e falam: meu filho, o que é isso? Você não sabe que o teu pecado pode afetar todos nós? O que a gente vai fazer contigo agora? E ele diz: me lancem fora do barco, porque o mar vai se acalmar. Pecado é uma responsabilidade individual, mas com consequências comunitárias, com consequências para a família, com consequências para a igreja. Portanto, se queremos uma igreja saudável, precisamos entender que o nosso pecado pode prejudicar a saúde espiritual de quem está do lado, de quem está do outro. Mas se queremos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, precisamos entender que a graça, que a misericórdia, mas que também a santidade, mas que também a perfeição, mas que também o andar com Deus deve fazer parte da vida da igreja. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E aí é onde entra o milagre do Gênesis, é aí onde entra o milagre do relato do dilúvio. Porque depois disso, depois de mostrar a responsabilidade e as consequências do pecado para a criação, para os animais sofrem, os animais são mortos por causa da pecaminosidade dos seres humanos. Agora observem, a Bíblia diz: você, porém, fará uma arca. Você, porém, fará uma... Vamos proferir comigo. 1, 2, 3. Você, porém, fará uma... Em toda a Bíblia, não há como falar de juízo sem falar de graça. Aleluia. Não tem como falar de juízo sem falar do perdão. Não tem como falar do juízo sem falar da misericórdia. A gente começa a falar do juízo, cai em graça. Começa a falar do juízo, cai em graça. Começa a falar do juízo, vem graça. Aleluia. Então chegamos no versículo de número 14. Tem graça. Você, porém, fará uma arca, pois para todo mar de juízo há sempre um barco da graça. Aleluia. Embora se dê muita atenção para o juízo, eu quero que a partir de hoje você observe que o Deus do dilúvio não é só um Deus que destrói, mas é um Deus que salva. Aleluia. A descendência, o remanescente, aqueles que foram escolhidos por Deus. Agora observem mais um detalhe: Deus é o personagem principal do juízo, mas Deus também é o personagem principal da salvação. Deus é o personagem principal da salvação da humanidade. Deus resolveu, por sua graça, Deus quis salvar a Noé, e Deus fala: farás para ti uma arca de madeira de cipreste. É o que está no versículo de número
14. Agora, observe mais um outro detalhe ainda. Deus apresenta o meio de salvação. Deus é quem escolhe o meio através do qual Ele, o dono da salvação, vai salvar a humanidade. Não somos nós quem escolhemos o meio pelo qual nós somos salvos. Deus é o dono da salvação e Deus é quem determina o meio pelo qual essa salvação vai chegar a nós. Deus diz: Noé, faça uma arca. Ah, Senhor, como aqui? Espera, Noé, porque Deus dá a ordem, Deus dá a diretriz, mas Deus dá as características. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu vou ditar, Noé, tintim por tintim. Então observe, você vai fazer da seguinte forma: vai dividir em compartimentos, revista de piche por dentro, por fora, com tantos metros de altura, tantos metros de largura, com um teto e com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta e Deus vai dando todas as instruções. Deus designa o meio pelo qual Noé será salvo. Ah, meu querido, essa é uma verdade da salvação. Essa é uma verdade da doutrina da graça. Se nós queremos ser salvos, nós temos que entender uma coisa: Deus é quem salva. Deus é quem determina o meio pelo qual nós vamos ser salvos. E Deus já determinou: o meio é a cruz. O meio é a cruz. Não há em nenhum outro há salvação. Não há ninguém em cima no céu, nem embaixo da terra, pelo qual possamos ser salvos. Se você quiser ser salvo, só há um meio. Esse meio é o que é determinado pelo dono da salvação. Deus determina, é a arca. A palavra arca na Bíblia só aparece em duas histórias. Duas histórias. A primeira história é esta aqui. Mas a segunda história é a história de Moisés. Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 3. A mãe de Moisés fez para Moisés uma arca. A palavra hebraica é a mesma. Embora aqui se traduz por arca, lá se traduz por cesto, mas lá é arca e aqui é arca. E nos dois casos, tanto na arca de Noé quanto na arquinha de Moisés, ela tem de ser vedada com piche por dentro e por fora. É símbolo da salvação de Deus. Tanto num caso quanto no outro, percebam, a arca de Noé é muito pequena em relação ao tamanho do dilúvio, assim como a arca de Moisés é muito pequena em relação ao tamanho do Nilo. Mas isso revela uma verdade profunda acerca da salvação. É que a salvação de Deus, ela começa pequenininha, é como um grão de mostarda, aponta para a verdade do reino de Deus. As pessoas olham e falam: é isso aí que vai salvar você, Noé, desse dilúvio que você está dizendo que vai vir. É essa cruz aí, Pedro, que você está dizendo que vai salvar você. Ah, as pessoas zombam da arca como zombam da cruz, mas tanto a arca quanto a cruz dizem a mesma coisa. Deus salva do jeito que Ele quer, pelo método que Ele quer, porque a salvação de Deus por meio da cruz é loucura para quem não entende, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E para terminar, eu quero destacar uma outra coisa que a Bíblia Sagrada nos informa ainda nesse versículo, ainda nesse mesmo contexto, acerca da salvação, acerca da graça do Senhor. Ou seja, que tanto no dilúvio quanto no Novo Testamento tem algo que deveremos ou que temos de observar, porque num certo sentido Noé é semelhante e ao mesmo tempo diferente de Jesus. Noé é semelhante a Jesus num aspecto. Noé
é o único que vive como representante do reino de Deus naquela época. Portanto, a obediência de Noé em fazer tudo conforme o Senhor ordenou. Sabe quantas vezes a Bíblia diz nesse texto que Noé fez conforme o Senhor ordenou? 4 vezes. Noé fez tudo conforme o Senhor ordenara. Isso revela uma outra verdade. A graça é dele, a salvação é dele, o meio de salvação é dele, mas o arrependimento é nosso. O obedecer à palavra é uma responsabilidade nossa. E a Bíblia diz 4 vezes: Noé fez tudo quanto o Senhor ordenara. Noé fez o que o Senhor ordenara. Noé fez o que o Senhor ordenara. Noé não questiona, Noé faz, Noé obedece, Noé faz tudo quanto o Senhor ordena que ele faça. Nesse sentido, para finalizarmos a bênção, a representação de Noé aponta para Cristo. A obediência de Noé resultou em graça para a família toda. Assim como a obediência de Cristo representou oportunidade de salvação para toda a humanidade. Mas Noé também é diferente de Jesus num sentido. Qual é o sentido? É verdade que Noé é um tipo de Jesus, mas também é verdade que Jesus é maior do que Noé. Em que medida Jesus é maior do que Noé? Jesus foi elevado a um monte, mas Jesus não foi elevado a um monte salvo numa arca, mas Jesus se tornou a arca da humanidade, a subir o monte, levando o seu pecado no madeiro. Em outras palavras, o Deus, olha só o que Deus fez, o Deus que elevou Noé, olha só, Noé está dentro da arca, Deus é como se Deus estivesse com a sua mão por baixo. O Deus que elevou Noé lá para cima, pela sua própria mão, é o mesmo Deus que em Cristo subiu com o madeiro da arca para a cruz do Calvário. Lá com Noé, a arca de madeira estava acima do juízo de Deus. Lá na cruz, o madeiro da arca está debaixo de toda a ira de Deus. Lá com Noé, Deus matou os ímpios para preservar o justo. Aqui, Deus morreu pelos incrédulos para torná-los justos. E tanto lá quanto aqui, Deus é o Deus que salva. Fique de pé, em nome de Jesus, aleluia. Deus é o Deus de Noé, Deus é o Deus de Jesus, Deus é o Deus da cruz, Deus é o Deus da salvação. Glorificado seja o nome do Senhor.